Só um minutinho, gente, enquanto a gravação começa aqui. Bom, começou. Bom, então, comecei a gravar atrasado, eu vinha falando de alguns aspectos da obra e da vida do Kafka, né, da sua ascendência germânica por conta da mãe, e, enfim, da difusão da sua obra. Essas coisas também estão em alguns dos vídeos, né, eu estou fazendo aqui uma espécie de resumo de alguns dos vídeos que estão à disposição de vocês no Classroom. Mas agora falando especificamente da cidade de Praga, primeiro é importante considerar o seguinte: Praga era a principal cidade europeia durante a Idade Média, né? Ela está exatamente no centro da Europa, no coração do antigo Sacro Império Romano-Germânico. Então é uma cidade que, pelo menos no século X até o século XV, era a cidade mais importante da Europa, né? Realmente uma referência. E hoje continua sendo uma cidade bem importante porque foi a única grande capital europeia, a única capital importante europeia que não foi arrebentada pela Segunda Guerra Mundial, né? Por um motivo muito simples. Ela era uma espécie de QG, pela posição dela de centralidade na Europa, ela é uma espécie de QG nazista, né? Os nazistas tomaram Praga logo no início da guerra, e por uma espécie de sorte, não é bem uma sorte, mas não dá para explicar tudo isso aqui, mas uma questão militar de recuo do exército alemão, ela foi abandonada sem batalha. Então, quando os soviéticos avançaram, né, do leste, eles tomaram a cidade de maneira quase que intacta, e depois a Tchecoslováquia, a República Tcheca, né, a atual República Tcheca, se tornou parte do Império Soviético. Então, praticamente não estourou uma bomba dentro da cidade, que é uma cidade histórica muito importante, né? Então, a arquitetura dos anos 800, 900 ainda está bem preservada na cidade, suas catedrais, suas bibliotecas e tudo mais. Então, é um pouco dentro desse caldo cultural que o Kafka vive, mas temos que considerar que ele está escrevendo num contexto de crise quase que continuada, né? Ele, como eu coloquei no chat, ele nasce em 1883, morre em 1924, então morre bastante jovem, mas ele pega um período de crescimento das tensões militares na Europa, que é o início do século XX, pega a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, pega os períodos revolucionários, né, que agitam a Rússia em 1917, agitam a Alemanha em 1919, né, tem algumas tensões ali no final da Primeira Guerra Mundial, agitam a Itália com a ascensão do fascismo no início dos anos 20, e pega já o início da crise econômica que vai resultar na Grande Depressão de 1929. Então tem a grande crise econômica, a quebra da Bolsa de Nova York de 29, mas isso não foi um raio em céu azul. Na verdade, o mundo já vinha sofrendo alguns percalços econômicos importantes, algumas economias estão em completa ruína, como é o caso da economia alemã, muito por conta da Primeira Guerra Mundial, a Itália também vai muito mal das pernas, e o Kafka pega esse mundo em crise, por assim dizer, né? A obra dele, apesar disso, é óbvio que ela vai denunciar, né, essas crises sociais, mas ela tem uma dimensão muito relacionada com a psicanálise, né? Em que sentido? O tema fundamental da obra do Kafka é sempre a pressão que o coletivo ou que alguma força externa gera sobre o indivíduo, gera sobre a personalidade, né? O Kafka ele sempre se percebe como uma personalidade oprimida, uma personalidade castrada, né? Uma personalidade sob tensão, né? E essa tensão, que o acompanha desde a infância, ela vem de vários lugares. Ela vem da religião, ela vem da própria situação de estar vivendo no epicentro de uma guerra mundial, ela vem da relação tensa que ele tem com o pai, que é um sujeito autoritário, que é um sujeito violento, é um sujeito de pouco diálogo, e ele vai estendendo isso também para outras dimensões da vida, né, como a moralidade repressiva que a Europa vivia na época, a presença cada vez mais próxima do poder estatal, né? A Europa está começando a migrar para ditaduras muito violentas, como é o caso do fascismo. Então, o Kafka ele sempre se percebe como uma personalidade constrangida entre vários elementos de pressão, né? Vocês já escutaram uma expressão uma expressão que quer dizer, olha, isso é um absurdo kafkiano? Vocês já escutaram isso alguma vez? Não?
Não. Ou Não escutei. Ou isso é uma situação kafkiana? Vou colocar aqui. Absurdo kafkiano. Não. Ou uma situação kafkiana. Tal. Essa expressão que ela é muito usada até hoje no mundo inteiro, ela quer dizer basicamente o seguinte: é uma situação que você está totalmente enrolado, que você está totalmente sem ação, né, um problema muito sério, mas que você não sabe mais exatamente de onde surgiu esse problema, como você se meteu nele, você não sabe exatamente quais são as implicações e você não sabe como vai sair dele. Basicamente é um pouco isso, assim, né? E essa expressão vem de um livro dele, que é o mais famoso, inclusive, que é O Processo. Eu recomendo fortemente que vocês leiam, que é uma situação que um sujeito acorda, né? É o Joseph K. Ele acorda um belo dia, ele é um funcionário, ele é um sujeito que tem uma vida comum, sem maiores destaques, e aí tem um par de oficiais de justiça batendo na porta dele. Quando ele abre a porta, ele recebe uma intimação dizendo que ele está sendo processado. O senhor está sendo processado, está aqui a intimação. E aí ele pega e abre a intimação, só que não diz do que ele está sendo processado, qual é o crime e o que ele tem que fazer com isso. Simplesmente diz, você está sendo processado. Né? E aí ele pergunta para os oficiais de justiça, fala, mas processado pelo quê? O que eu fiz? Ele, senhor, nós não sabemos, nosso trabalho é te entregar a intimação. E aí ele vai até uma delegacia, a única delegacia que tem no lugar. Quando ele chega lá, com a intimação na mão, ele fala, eu recebi essa intimação dizendo que eu estou sendo processado e o que eu devo fazer? Qual é o processo? Ninguém sabe, né? O processo dele não está em nenhum arquivo. E assim a trama vai se desenrolando, e ele vai recebendo mais intimações, aí chega um momento que ele é preso, é solto, alguém vem e conversa com ele, fala que ele vai receber prisão, vai para a prisão perpétua, ou pode ser condenado à pena de morte, mas ele não consegue descobrir qual foi o crime e como ele pode se defender exatamente, qual é o juiz, qual é o fórum. Né? Então isso é uma situação kafkiana. Né? Você está dentro de um problema, mas você não sabe por quê, não sabe de onde vem e não sabe como você vai sair disso. Né? E é claro que no correr do livro tudo vai ficando mais complexo. Isso aí é uma metáfora, obviamente, para o que o Kafka vai chamar de alastramento da onisciência e onipresença do poder estatal. Tá? Notem isso com bastante destaque no fichário de vocês. Né? Então, eu coloquei aqui no Cleso para vocês, que é o primeiro ponto da nossa conversa. Então, ele entende, e essa é a denúncia que ele está fazendo no livro, e está havendo uma consolidação da onipresença e onisciência do Estado. Né? O que significa isso? Que a nossa época, né, a modernidade, a sociedade capitalista, a sociedade industrial, é a sociedade em que o Estado ele tomou o lugar de Deus. Né? Então, na história da humanidade, as religiões elas foram caminhando, elas foram se sintetizando para o monoteísmo, a ideia de um Deus único. Com o cristianismo, a gente tem uma noção de que uma consolidação da noção de que Deus é uma figura onipresente e onisciente. Então, ele sabe todo o nosso passado, todo o nosso presente e todo o nosso futuro. E com a modernidade, essa noção de onipresença e onisciência é substituída pelo Estado. Então, o Estado sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe se nós estamos agindo corretamente ou não, se nós estamos pagando os nossos impostos ou não, se nós cometemos um crime, ele tem capacidade de nos buscar em qualquer lugar, e assim por diante. Então, é um completo controle da vida privada pela estrutura coletiva do Estado. Né? E como que isso é feito? Por meio da burocracia. Então, imagine, se você não votar na próxima eleição, ou se você não declarar o imposto de renda, o seu CPF é cancelado. Se o seu CPF é cancelado, você não consegue abrir uma conta bancária, ou você não consegue tirar um visto para sair do país, tirar um passaporte, né? Ou você não consegue entrar num novo emprego. E assim o Estado ele vai amarrando a sua vida em uma série de obrigações. Se você não as cumprir, a sua vida fica totalmente impossível. Né? A sua vida não funciona efetivamente. Né? Então a burocracia, para o Kafka, tá, gente? A burocracia é a maneira do Estado controlar cada passo que o indivíduo pode dar. Né? E a tal ponto que chega um determinado momento que você só consegue fazer aquelas coisas que são autorizadas e exigidas pelo Estado. Né?
Então, você não consegue funcionar fora da lógica estatal. Né? E isso torna a personalidade individual, isso torna os desejos individuais, os sonhos individuais, totalmente condicionados às possibilidades coletivas dadas. Né? O que isso quer dizer? O Kafka ele vai começar a escrever seus primeiros contos, as suas primeiras novelas e tal, já na adolescência. Então, o que ele percebe rapidamente? Assim? Já aos 14, 15 anos, ele percebe que os seus desejos pessoais eles só serão tolerados se a própria sociedade os prestigiar. Então, se você tiver desejos, vontades, planos que a sociedade não aprove, você pode esquecer que eles nunca serão realizados. Né? Então, aquele indivíduo cujos desejos e planos sejam dissonantes daquilo que a sociedade valoriza e preza e prestigia, ele será moído rapidamente. Né? Ele terá todos esses sonhos dilacerados. Então, é como se o indivíduo ele tem uma certa autonomia, ele tem uma certa identidade, ele tem um certo brilho pessoal durante a infância e o início da adolescência, mas à medida que o sujeito vai entrando na idade adulta, ele vai se tornando cada vez mais formatado, ele vai se tornando cada vez mais padronizado, cada vez mais pasteurizado aos demais. Né? Então é um pouco assim, hoje vocês estão mais ou menos com essa idade, né, 15 anos. Vocês ainda guardariam alguma individualidade, alguma singularidade, enfim, alguma característica bem pessoal. Na medida que o tempo for passando, especialmente daqui a 15 anos talvez, todos serão muito iguais. Sob o ponto de vista das opiniões, sob o ponto de vista das carreiras, sob o ponto de vista da ética, sob o ponto de vista da visão de mundo, e assim por diante. Então, a sociedade ela tem uma capacidade de padronização das personalidades, assim como a moderna indústria tem uma capacidade de padronização das mercadorias. Né? Então, na indústria, as mercadorias são todas iguais, né? Todo iPhone é igual. Né? Se é o mesmo modelo, é tudo igualzinho. Pode mudar uma cor aqui, outra ali, mas para ser um produto da grande indústria, ele tem que ser padronizado, ele não pode ter uma individualidade. Isso é feito também com os indivíduos. Então, o processo de amadurecimento, o processo de construção do cidadão, e a escola é um dos elementos importantes para isso, é uma espécie de esteira produtiva, né, que vai moldando as personalidades para aquela forma que a sociedade aceita, deseja e impõe. Né? Então, o Kafka ele vai definir isso. Né? De maneira que tornar-se adulto para ele significa um processo de alienação. Então, o que é alienação aí? Né? Alienação é um processo em que você vai se tornando uma outra coisa diferente do que você é. Você vai se tornando alguma coisa que está sendo informado para você de fora. Olha, é isso que nós apoiamos, é isso que nós desejamos, é isso que nós toleramos. Então, se você quiser ter algum trânsito, algum sucesso nessa sociedade, você precisa se assemelhar a essas coisas que são valorizadas e apoiadas e toleradas, etc. Né? A questão toda é, se você tiver uma personalidade muito diferente, você vai necessariamente ter que se transformar em algo diferente de si, né? Em alguma coisa estranha, em alguma coisa estrangeira a si mesmo. Né? Você vai ter que se violentar, do ponto de vista da sua personalidade, para conseguir ser aceito. Então, esse processo ele vai se tornando mais duro e mais rígido na medida em que você vai avançando em direção à idade adulta. Né? Tudo bem até aqui? Sim. Bom, esse processo, né, esse processo de padronização é o que o Kafka vai chamar de a transformação, né, ou a metamorfose, que é o nome do livro. Né? Então o livro vai começar, é um livro bem pequenininho, gente, dá para ler numa tarde, assim, né, é bem rapidinho mesmo. É quase que um conto, na verdade, eu acho que nem chega a ser um romance. E a história desse livro é a seguinte: o sujeito é um funcionário qualquer, né, sei lá, é um caixeiro viajante, é um vendedor. E aí ele acorda um dia, é um dia chuvoso, né, na cidade de Praga, um dia nublado e tal, e ele não está com nenhuma vontade de sair para trabalhar, ele não está com nenhuma vontade de atender os clientes, de ter que sorrir para as pessoas, de ter que conversar com elas, enfim, fazer tudo aquilo que um funcionário faz. Só que ele começa a perceber que ele está com uma sensação estranha na própria cama dele.
né? O cobertor está esquisito, ele não consegue se mover direito, os membros dele não respondem como ele está acostumado, etc. E aí ele começa a se mexer, e aí ele se dá conta que ele se transformou num gigantesco inseto, né? Como se fosse uma espécie de barata mesmo, né? Ele não fala barata, né? A expressão que ele usa é essa mesmo, um gigantesco inseto. E aí ele se vira, sai da cama e ele virou esse inseto gigantesco, horroroso, e ele começa a ter nojo de si mesmo, né? E começa a se sentir desesperado, porque ele foi dormir na noite anterior como um ser humano e agora ele acorda como um inseto horroroso, né? E lá fora chovendo, e tá ali o terno dele no cabideiro, tá ali a pasta dele em cima da mesa para ele sair para trabalhar, mas agora ele é uma espécie de barata gigante, né? E aí o livro vai transcorrendo dentro dessa circunstância subjetiva, né? O sofrimento de alguém que de repente percebe que se tornou uma coisa totalmente estranha a si mesmo, né? Totalmente nojenta e horripilante, enfim, aversiva e tudo mais. É claro que isso é uma metáfora, né, como toda boa obra literária. Ele está retratando aí o momento em que ele se torna totalmente adulto, né? Então, o que foi esse momento em que ele se tornou totalmente adulto, né? É que todos aqueles sonhos e todas aquelas marcas da sua personalidade que o tornavam únicos foram mortas e ele se transformou justamente naquilo que ele não gostaria de ser, né? A sociedade acabou conseguindo terminar esse processo no qual ele foi transformado exatamente naquilo que ele tinha mais medo de se tornar. Então, no caso dele, que ele amava literatura e amava escrever, ele se tornou um vendedor vazio, né, um burocrata, um sujeito cuja rotina era comprar, vender coisas insignificantes, juntar um pouco de dinheiro e dormir no final do dia, né? Sem tempo, sem energia para escrever, para pensar, para construir a sua obra, né? Então, o tornar-se adulto, o tornar-se maduro, o tornar-se valorizado na sociedade significava exatamente tornar-se aquilo que ele não gostaria nunca de ser, né? Que a sua personalidade jamais aceitaria, mas que por força das circunstâncias, da educação, da necessidade de pagar as contas, das condições financeiras, ele acabou se transformando. É isso que quer dizer tornar-se um gigantesco inseto, né? Alguma coisa que, além de repudiar, é totalmente estranho à sua própria personalidade. E o grande drama também é que não tem retorno isso, não é um sonho, né? Ele não vai dormir, acordar de novo e perceber que aquilo foi um pesadelo. Não, ele virou um gigantesco inseto e ele vai ter que ser assim por resto da vida, né? Ele não vai conseguir voltar a ser o Gregor Samsa que ele foi, né, até algum tempo atrás. E essa é uma lógica que vai atingir a todas as pessoas, né? Isso fica bastante marcado também dentro da construção da obra, né? Dentro do texto. Isso é um destino que vai atingir a todas as pessoas dentro da sociedade moderna, né? Nós teremos que nos tornar funcionários, né? Nós teremos que aceitar as regras do jogo, independente das nossas preferências individuais, né? E no final das contas, se isso era aversivo para você, você vai acabar se percebendo como um inseto horripilante no final das contas, né? Que é o que eu estou chamando aqui de a insignificância do indivíduo face ao poder da coletividade estatal. Eu tenho 6 minutinhos aqui, e eu tenho mais 2 pontos para tratar, mas eu não vou conseguir fazer isso hoje, tá? Isso aqui eu vou deixar para a semana que vem, que é o determinismo e liberdade e a animalização do ser humano. Questões até aqui? Que tinha te falado daquela. Tipo, você tinha terminado de falar e você falou uma frase de alguma coisa. Não me lembro. Eu ia pesquisar sobre, agora eu esqueci. Me dá uma pista aí, Rebeca. Sei lá, você estava falando sobre. Você fez uma frase e você falou sociedade no meio, e aí a pessoa em si. Ah, esqueci agora. Tô muito triste. Será que foi o momento que eu falei que a sociedade vai padronizando as pessoas, pasteurizando as pessoas, é isso? Qual o nome do livro mesmo?
A metamorfose. Ah, tá. A metamorfose. Puxa, se você lembrar depois e puder me mandar, Rebeca, por favor. Tá. Okay. Questões? Rúbia? Rúbia, cadê você? Luca? Stefano? Oi, tô aqui. Comentem, por favor. O que vocês... Muita viagem do Kafka? Ou parece que faz sentido? Eu achei interessante, porque realmente isso faz sentido. Eu já cheguei a pensar sobre isso e é verdade. A sociedade faz com que você tenha que seguir esse caminho. É uma máquina, né? Isso sempre existiu, né? Lá no primeiro ano, a gente vai estudar sobre fato social e eu vou deixar isso um pouco mais claro dentro da... Apesar que não sou eu que dou aula de sociologia no ano, não sei se serei eu ou não, mas enfim. Mas, enfim, o professor que lecionar para vocês vai trabalhar esse conceito de fato social com vocês. Vocês vão entender a mecânica disso de maneira um pouco mais precisa. Mas a principal denúncia do Kafka é que a sociedade moderna agora faz isso com uma eficiência quase que industrial, né? Enquanto que nas sociedades anteriores, até na antiguidade, isso era presente, mas não generalizado. Na sociedade moderna, isso é feito com uma precisão, porque é uma condução estatal disso, né? Até porque existe uma necessidade industrial de formação de mão de obra, formação de técnicos, formação de burocratas, né? Então isso não pode ser deixado ao sabor do acaso, né? Então toda a estrutura do Estado, ela vai convergir para formatação, para padronização generalizada das personalidades, né? Então é um processo de robotização mesmo, constante, né? É claro que a gente pode se perguntar se isso ainda tem algum sentido, se isso perdeu força ou não, né? Mas se nós pensarmos nos anos 20, né? Então, na sociedade italiana, na sociedade alemã, principalmente, isso é muito característico, assim, né? Depois, pensar como que o cinema, como que a cultura cumpre esse papel de formatação do indivíduo. Todas essas questões estão colocadas ali pelo Kafka, né? Bom, na próxima aula eu vou tratar então do segundo aspecto disso, tá? Do terceiro aspecto, que é determinismo e liberdade, e do quarto, que é a animalização do ser humano, tá? E aí nesse ponto eu vou fazer o vínculo do Kafka com a psicanálise freudiana, tá? Tem um livro dele chamado Carta ao Pai, que é uma carta mesmo, que é tão longa que foi publicada como livro, em que o Kafka antecipa aí algumas das questões importantes que serão tratadas pela psicanálise, né? Na verdade, estão sendo já meio tratadas, mas que ainda não estão bem desenvolvidas, né? Mas o Kafka ele é contemporâneo do Freud também, então tem um certo diálogo ali entre eles. Ok? Gente, essas anotações eu vou pedir daqui a algumas semanas, tá? Sob a forma de um fichamento digitalizado, se nós não tivermos voltado ainda. Mas não tem nenhuma atividade específica, tá bom, para essa semana, além da própria aula. Mas se tiverem questões, enviem lá pelo Cleson, tá bom? Ok. Então é isso, gente. Estamos encerrando aqui. Obrigado e até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que Tchau, vem. professor. Obrigado, um abraço. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Para vocês também. Tchau, Lívia. Obrigado.